Bom, e aí pessoas, esse vídeo é para dar uma geralzona no Modern, né? Para quem tá muito perdido, né? Porque é sexta-feira antes do regional. Ou para quem só quer entender mais ou menos como é que o formato tá, né? Pós-ban, ele mudou algumas coisas, outras nem tanto. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que acontece? Dezembro do ano passado, mais ou menos um mês atrás, a gente teve uma atualização das banlists. E, por ironia, né, esse Raptor que tá aparecendo aqui foi banido. E um anel. O Boros Energy era o melhor deck disparado, né? O que a gente chama de Tier God. Né, então ele tá muito acima do resto. E a gente tinha alguns outros decks aparecendo, tal, como Dimir Murktide e por aí vai. Com os bans, tanto do anel quanto do Raptor, a minha expectativa não era que a Energy caísse muito. A minha expectativa era que a gente entraria muito mais no que aconteceu com o Rakdos Scan. Quando ele perdeu a Fúria, ele continuou sendo um ótimo deck, ele só perdeu uma, né, peça forte dele. Mas ele virou um deck Tier 1, não um deck Tier God. E o Energy pra mim passou pela mesma coisa. Nesse sentido, os bans foram muito bem acertados. Então, eles já tinham falado, né, que normalmente quando eles queriam falar sobre ban, eles tentariam não matar um arquétipo, apesar de a Amália discordar disso, né? Mas eles tentariam não matar um arquétipo, só enfraquecer ele. Energy foi enfraquecido, mas não quer dizer que o deck acabou. O deck continua muito bom. Eu não sei se ele é o melhor deck do formato, mas com certeza ele é um ótimo deck. E é um dos decks que vai mais aparecer durante a temporada de regionais, que começa agora com o regional do Brasil, acho que o da Europa, no mesmo fim de semana também. Mas é isso. E o Energy, assim, essa lista aqui, ela tem muito do que eu considero ideal nesse sentido, né? Então, 4 God of Souls, 4 Ocelot, 3 Hagavan, 4 Ajani, 4 Flage. No slot do César do Pyromancer tem um pouco de discussão, mas tipo, Discharge vai, Traben Charme, não é todo mundo que usa Bolt, Static Prism, Bombardment foi para 3 cópias, Fable joga, número de terrenos 22, 23 e tal, né? Com 22 normalmente tem um terreno de utilidade para ser o 23º, tal, etc. Mas assim, é esse deck. É um deck agressivo, é um deck que consegue sair rápido, é um deck que consegue sair rápido, mas também é um deck que consegue jogar um jogo mais lento, tem Fable, tem Flage, tem o Piromante, tem listas que usam Félia ou não. Então assim, se você for jogar algum evento minimamente importante do Modern, terá esse deck. Tá? É um dos decks que você precisa saber que ele está acontecendo no formato. Tá? A Energy não morreu, mas eu acho que o estado atual dele é um deck muito bom, mas não um deck que domine o formato ou algo do tipo, né? O kit de energia ainda é muito bom, então God of Souls com Ocelot é muito forte. Hagavan é uma carta muito boa contra decks combo, principalmente. A Jane flipado com Bombardment é muito consistente também. Flage é uma carta fantástica. Então, assim, né, não tem muito o que falar. É realmente um deck muito, muito bom. Outra opção que continua muito boa é o Murktide, né, ou de Miraculous, como você queira chamar. E ele é o deck, né, mais tempo e tal, que inclusive tá com algumas discussões interessantes para quem tá tentando entender melhor o formato também, que é usar ou não Counter Spell. Várias listas estão abrindo mão de Counter Spell para usar, por exemplo, 4 Spell Snare, vários Spell Pierces e tal, mais Force of Negation, mas não usar Counter Spell, que seria uma carta mais lenta e tal. Mas no geral é isso, é um deck tempo, é um deck que consegue... ele pode fazer um jogo normal, em que ele faz sapo cedo, vai interagindo com o oponente, depois ele faz óculos, depois ele faz Murktide, ou faz Murktide, depois faz óculos, tanto faz. Mas ele também é um deck que tem uma abertura muito rápida, porque ele pode, por acaso, jogar alguma das peças importantes, principalmente o óculos, pro cemitério e fazer a nerf. Tudo bem que algumas matches, o Flood Moon aqui vai ganhar também. Mas é isso, então ele tem um deck que ele tem uma jogada injusta, mas ele tem esse jogo mais tempo, então você tem que controlar muito bem a sua mana, tem que usar muito bem o seu recurso, com uma certa eficiência. É outro deck também que você vai enfrentar muito. Orc começou a deixar de aparecer, por conta de como estão as outras listas
do metagame, né? Ele não estava sendo tão efetivo e abriu espaço para outras cartas. Tem listas que ainda usam Orc também e tal. Mas assim, o que a gente pode falar do padrão é tipo Psycho Frog, Óculos, Murktide e o kit de mágicas aqui do deck é muito bom. Tipo, fazer sapo muito cedo, se conseguir desvirar, é uma carta fantástica e vai ser um baita enabler de como vai acontecer o seu jogo. Tanto que não são raras as vezes que eu vejo, se a match permite, né? Se não tem remoção pra isso, sapo tal, volta, já descarta um monte, tipo, sapo bate, faz óculos cedo ou faz o Murktide cedo e por aí vai. Mas é uma linha muito importante também. A gente tem o Eldrazi, né? Que é um deck que se transformou bastante nos últimos tempos. Porque ele tem os terrenos que vão ajudar ele a acelerar, então o Templo Eldrazi, o Labirinto de Ujin e tal, mas é um deck que consegue rampar com Kozilek's Command, que consegue rampar com Malevolent Rumble, com Talismã do Impulso, com Utopia's Sprawl, para daí fazer seus bichos grandes, né? E ele tem a Kozilek's Return, com uma carta também muito importante, né, para controlar essa board. Mas o ponto dele é isso, né? A gente vê o Eldrazi no começo, né, de MH3, sendo esse deck que usa, né, vários terrenos para tentar fazer só o lands, né, terrenos que geram duas e tal, etc. Que é um deck que daí sofre mais contra Blood Moon, contra Charmal, tal, etc. E começou a se transformar nesse deck que, pô, pode tomar Blood Moon, pode tomar Charmal, ele não se importa, porque ele vai rampar de uma maneira muito mais tradicional, né? Então, pô, um Sprawl numa floresta, rampar com talismã e tal, então ele consegue rampar de maneiras mais tradicionais, por assim dizer. Mas de resto, é esse payoffs, né? Então vai ter Haku, Wordbreaker, Devourer of Destiny, Solemn Spawn, também é uma carta fantástica pra rampar e tal. Quando você acelera também com Kozilek's Command é muito bom, né? Que você faz os tokenzinhos, volta, já faz seu drop mais pesado, mas ele faz esse jogo com muita eficiência, assim. Acho que a grande novidade para quem não tá acompanhando muito é entender que não é mais esse deck que vai conceder para Blood Moon, não vai para LDs no geral, assim, né? O deck joga grande, mas que não depende tanto disso. Outro deck muito importante para você manter em mente, para entender o Modern, é o Temur Breach. Né, a gente teve o Mox desse fim de semana, que inclusive foi um Boros que ganhou, né, com o Mogged. Mas Temur Breach foi o deck mais jogado e é um deck que vem, assim, galgando um espaço muito forte no metagame, porque ele é um combo absolutamente resiliente. Então, se você ficar destruindo coisa, você não vai ganhar, sabe? Você tem que estar batendo nesse meio tempo, ou você vai ter que exilar as Breaches, um Surge ou alguma coisa do tipo. E o deck, assim, ele compra muito bem e tal. E conforme o jogo vai passando, o cemitério vai crescendo e tal, ele chega num ponto que ele vira um combo de uma carta só. Que é fazer Breach e trazer tudo do cemitério e combar. Né? Inclusive, pra você que não conhece o combo, você vai ter Underworld Breach na mesa e Grind Station. E a Grind Station, ela desvira quando entra artefato e sacrifica um artefato, o jogador alvo tomba 3. 3 é exatamente o tanto que você exila, né? O número de cartas que você exila para fazer Breach. Aí o que você vai fazer? Você vai sacrificar algum artefato qualquer com a Grind Station. Se esse artefato for custo 0 ou tiver um artefato de custo 0 no cemitério, melhor. Mas aí você vai sacrificar, vai similar 3, traz o artefato de custo 0, aí o Grind Station vai desvirar. Então você tem um loop. Tendo 3 artefatos na mesa, a sua Mox vai estar gerando mana. Tendo alguma criatura lendária, a sua Mox Amber vai estar gerando mana. Então, Mox Opal e Mox Amber são cartas importantes. Inclusive, curiosidade, Mox Opal nunca tinha jogado com Breach no Modern. Tá? Quando o Breach saiu, Mox Opal já tinha sido banida. E Breach teve uma fase muito forte no formato lá para 2020, 2021. Mas, bom, tendo isso aqui, você vai gerar mana. E aí, toda vez que você fizer esse processo, você está gerando mana. Você pode matar de Taças Oracle, você pode matar de Grape Shot, mas é um deck muito consistente no sentido de que, assim, ficar matando coisas não resolve tudo. Tendo as cores azul e verde, significa que você lida muito bem com artefatos e encantamentos que estejam te atrapalhando. Você pode anular algumas coisas também com Spell Pierce. Então, assim, é um deck muito, muito completo, difícil de jogar bem, mas quem joga bem faz muito com ele, né? No Mox, o Canister jogou com ele, o Tangram jogou com ele, o Free Education, né? O Kalsarap jogou com ele. É um deck muito, muito bom
E também assim, é muito perigoso de se jogar contra. Você que for jogar contra, fique esperto, saiba que não é porque eu fiz uma Stone Science que o jogo acabou. Ele consegue lidar, o deck volta de uns jogos do nada, porque que eu falei, tem um ponto que ele vira um combo de uma carta só, é Breach com Bane. Então, fique esperto, é um deck muito, muito bom. E eu queria falar um pouquinho também sobre a Coqueluche dos jovens, que é o Orzhov Midrange, né? Tem se popularizado, que é um deck de Ephemerate, que usa muito bem de 2 cartas. Félia, né? Esse simpático cachorrinho, um flash que quando ataca, exila uma permanente como ser terreno, no final do turno ela volta. Se for uma permanente você controla, a Félia ganha marcador. Mas você pode fazer em coisas do oponente também, é muito divertido. E Overlord of the Balemurk. Então você tem Overlord com o seu custo de Impending. Você faz Félia, bate, blinka ele e volta. Além de você fazer o efeito, né, de tombar e depois pegar uma carta que não seja Avatar, você ainda ganha um 5/5 aqui. Mas é meio que um Death in Texas, assim, muito chato de jogar contra. Tá? Um deck bem resiliente, assim, é bem chatinho. Tem que encaixar bem seu jogo pra não sofrer contra ele, né? Fora que assim, é um deck que faz solitude, dando pitch e tal, Ephemerate, blá, exilo isso aqui, volta, Ephemerate de novo, exilo tal coisa, blá, 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 blá. Então é um deck bem perigoso também, que eu recomendo ficar de olho, tá? Falando mais um pouco do formato, a gente tem também combos que são fortes. Eu não considero eles a primeira prateleira. Pra mim, a primeira prateleira é Boros Energy, o Mardu também é muito bom. Dimir Murktide, Eldrazi Ramp e o Breach. Pra mim, esses são os melhores decks do formato. Mas Belcher é muito bom, Storm é muito bom, Amulet Titan, né? Pra variar, continua muito bom. Yawgmoth é um bom deck. Rhinos já foi melhor, mas é um bom deck também. Creativity aparece bastante, né? Voltou a aparecer bastante também. O Bloodscale Combo, tal, o Esper Gore, o Ormanaf Control. Então, assim, eu considero que existe uma primeira prateleira desse formato, né? Antes tinha só um deck nessa prateleira, era uma prateleira extra lá em cima, que era o Energy. Agora não, tá numa primeira prateleira, tem 4 decks, pra mim os 4 são muito bons. É literalmente abraço o deck que você mais quiser. Numa segunda eu coloco esses combos, e Yawgmoth, Orzhov Midrange também e tal. E depois vem o resto. Mas assim, eu considero que o ambiente está equilibrado, apesar de que vai ter uma crítica daquele jogador mais clássico do Modern, né? De que essa primeira e segunda primeira prateleira já está com uma distância legal, primeira e segunda estão muito longe do resto. Tá? Então não é aquele formato super diverso, né? Ele lembra... A diversidade dele lembra quase a do Standard, né? Que tem uma pool muito menor, tipo, em questão de números de decks que vencem torneios, por assim dizer. Mas assim, essa é uma geral, tá? Nas próximas semanas, nós teremos muitos regionais. Os regionais tendem a fazer um desenvolvimento interessante do meta. Mesmo ficando os mesmos decks, a gente às vezes vê as listas evoluindo melhor. Então, vai usar mais Canto de Orim no Boros Energy, ou vai usar menos, vai usar Stone Silence ou não vai usar. O Murktide vai jogar com Counter Spell, ou não, com Orc ou não. O Eldrazi Ramp pode jogar RG, pode jogar com azul. O Grind Station tem uma versão que vai branco, né, que a galera usou no Mox, inclusive. Ou não vai usar mais, ou vai usar preto, tal, etc. Então tem esse desenvolvimento, do meu jeito que tem decks que podem aparecer bastante, tá? Mas a minha expectativa é essa. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo. Até o próximo. Beijão.